Fala, meu aluno do CEPIT, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jaime Machado. Olha só, hoje a nossa aula é para o 7º ano. Eu venho aqui trazer o exercício para você, fazer a correção daquilo que falta para a gente finalizar o primeiro bimestre. Então, eu peço para você muita atenção, pega seu livro, coloca no pause aí que eu vou te aguardar, mas não deixa de estar com seu livro e não deixa de completar essa correção que vai complementar todo o conteúdo para a tua prova. Tudo bem? Podemos começar? Então, olha só, nós vamos fazer a correção do exercício do caderno de atividades, página 11, 12 e 13. É o exercício que fala sobre relações ecológicas, que ficou faltando nós complementarmos na última aula. Então, para que não ficasse muito extenso, nós dividimos o exercício. Lembra? Se tu assistiu minha aula, o primeiro vídeo que eu enviei, você vai lembrar. Tá bom? Então vamos tentar ser bem objetivo, é um assunto fácil, muito prazeroso de se estudar, tá certo? Só para a gente entender a mecânica da aula, você está visualizando aqui atrás a tela onde é o teu exercício, a tela do teu exercício do livro de atividades. Aqui do meu lado eu tenho um computador no qual eu tenho essa projeção, então em alguns momentos eu vou estar visualizando aqui no computador. Se você observou, aqui eu já tenho as respostas, porque eu estou projetando o livro do professor, mas eu não deixo de comentar elas para você. Tá certo? Então vamos lá para a primeira questão, na verdade a questão de número 16 sobre relações ecológicas. É uma questão que diz assim: identifique quais são as relações apresentadas e indique se elas são harmônicas, H, ou desarmônicas, D. Então você identificou, coloca o nome de qual é a relação, identifica se ela é harmônica ou desarmônica. Lembrando que as relações harmônicas são aquelas onde nenhum indivíduo tem perda, nenhum é prejudicado. E as relações desarmônicas são aquelas onde, no momento da relação, pelo menos um dos indivíduos será prejudicado. Então vamos analisar a primeira aí. A primeira é a associação entre algas e fungos, né, em que ambos são beneficiados, sem que possam viver separadamente, chamadas de líquens. Então, os líquens, só para a gente entender, são associações de fungos e algas, eles vivem ali se beneficiando um do outro, né? Eu já matei a charada de início, eu já sei que é uma relação harmônica, então eu vou marcar o Hzinho aqui, ó, de harmônico. Mas que relação é essa aí? Essa é uma relação de mutualismo. Significa mutualismo em relações ecológicas, 7º ano. É aquela relação onde você vai ter seres de espécies diferentes vivendo juntos e não vão viver separadamente. Eles não podem viver separadamente. Mas, Jaime, líquens é o nome dado a essa associação? Sim, mas eu percebo que algas é um ser vivo e fungos também. Ok, mas quando eles vivem separados, eles vivem cada um, né, no seu reino, na sua comunidade lá. Se eles viverem associados, eles formam o que a gente chama de líquens em relações ecológicas. Não há perda para nenhum dos dois. Essa é uma relação mutualística. Por isso que eu posso classificar como mutualismo. Tudo bem? Vamos para a próxima. A próxima foi uma que eu trabalhei em sala com vocês, muito interessante. Ó. Um pássaro que se alimenta de restos de alimentos da boca de um crocodilo. Você está vendo aí você tem que ter um conhecimento mais técnico, né? Que vem logo na sua cabeça. Será que esse crocodilo aqui, ele vai engolir esse pássaro aí? Não. Esse é o pássaro palito, para quem não conhece. Esse pássaro tem uma função muito legal nessa relação aí. Ele limpa os restos de alimentos da boca do crocodilo. E o crocodilo, obviamente, beneficia ele com o alimento e é beneficiado com a limpeza dos dentes. Ele não é um pássaro no qual vai virar uma presa do crocodilo. Não se preocupe que o crocodilo não vai devorar ele. Por isso que eu te afirmo que isso é uma relação harmônica chamada de protocooperação. Mas espera aí, Jaime. Protocooperação, qual é a diferença para mutualismo? É que aqui você tem indivíduos que vão viver separados. Acabou a limpeza, o pássaro palito vai embora e o crocodilo vive a vida dele normalmente, tá bom? A diferença é que eles podem viver separados na relação apresentada. Vamos para a próxima. A próxima você tem aqui uma serpente que se alimenta de um sapo. Opa! É desarmônico. Olha aqui o X marcando aqui no D. Tá? Desarmônico, e essa é uma relação de predatismo. O predador, no caso, é a serpente e o animal predado é o sapo. Aí o sapo será prejudicado. Por isso que é uma relação desarmônica chamada de predatismo. Tudo bem? A próxima, pássaros disputando alimento. Opa, escutei a palavra disputando, eu vou lembrar de uma competição.
Então essa é uma relação chamada de competição. Jaime, é harmônico ou desarmônico? Neste caso, em relações ecológicas, quando os animais competem por alguma coisa, parceiro reprodutivo, espaço, luminosidade, seja qualquer motivo, será uma relação desarmônica, porque vai acontecer um conflito entre as espécies que estão participando daquela relação, tá bom? Essa relação, então, seria uma relação de competição. Próxima questão, muito legal, né? Você tem ali uma orquídea sobre as árvores, tá? Neste caso da orquídea é uma relação harmônica, tá bom? Mas espera aí, Jaime, o que ela está fazendo ali em cima da árvore? Isso é muito comum você passar na rua e verificar que tem naquela árvore ali alguma espécie que não faz parte dela, ela apenas se agregou. As orquídeas, elas fazem muito isso. Por que é harmônico? Porque ela está buscando ali uma luminosidade maior para ela desenvolver o processo de fotossíntese. Ela não vai prejudicar a árvore que deu esse abrigo para ela, tá bom? Essa é uma relação muito conhecida como inquilinismo. Eu falei muito em sala de aula para você. Essa relação, por se tratar de plantas, ela também pode ser chamada de epifitismo, tá certo? Então na tua prova pode vir tanto inquilinismo quanto epifitismo. Não esquece, tá? É uma relação harmônica, porque a orquídea não vai prejudicar a árvore, a planta lá que ela está tomando posse, abrigando ali, né? Servindo como a planta está servindo como suporte para ela. Tudo bem? Se fosse, por exemplo, o cipó chumbo, que é um cipó que fica retirando nutrientes da árvore, aí seria uma relação desarmônica, mas nesse caso ela não está sendo prejudicada não. Tudo bem? Vamos então para a última desta questão, um ninho de vespas. Vespas, formigas, abelhas, cupins. Eu te falei grupos de animais que eles trabalham em conjunto, em prol daquele grupo com funções definidas. Tudo bem? Então, em relações ecológicas, isso é uma relação chamada de sociedade, onde os grupos eles trabalham dessa maneira. Você tem ali, vamos pegar o exemplo das formigas, né? Você tem a rainha, você tem as operárias. Então, cada formiga ali, ela tem uma função muito interessante no grupo. Eles não atrapalham a função dos outros, eles trabalham em prol do grupo, num processo chamado de sociedade em relações ecológicas, sem perda para nenhum dos indivíduos. Isso é uma relação harmônica, tá certo? Então passamos para a questão 17, que diz assim: leia o texto e responda as questões. Um carrapato tem uma interação curta e intermitente com o seu hospedeiro. Após sugar o sangue de uma vaca, o carrapato se desprende, põe milhares de ovos, dos quais nascem as pequenas larvas que passam meses com suas patinhas estendidas, esperando que outra vaca roce no galho em que se alojaram. O causador da malária nunca fica distante de seus hospedeiros. O Plasmodium divide o seu tempo entre o intestino do mosquito, onde espera pacientemente que ele encontre uma pessoa para picar, e o sangue da pessoa picada, onde ele se reproduz até ser sugado por outro mosquito. Então, tu tem duas situações diferentes, a do carrapato e a do plasmódio, que é um hospedeiro aí, transmissor da malária, né? É um hospedeiro dos mosquitos aí nesse caso. Então, bora lá. Qual é o tipo de relação ecológica descrito nos dois exemplos do texto? Justifique sua resposta. Bom, nos dois exemplos do texto, primeiro eu te falei que o carrapato vive, né, lá na vaca. Te falei que o plasmódio vive lá no mosquito, ou seja, é uma relação de parasitismo. Eles são parasitas destes outros seres vivos, tá bom? E aí, só te lembrando que nós vimos que tem dois tipos de parasitas, né? Tem o endoparasita e o ectoparasita. O endoparasita é aquele que vai viver dentro do organismo do indivíduo e o ectoparasita é aquele que vive fora. Então, neste caso aí do carrapato é um ectoparasita e do plasmódio é um endoparasita. Só para a gente não esquecer esse fator importante aí, tá bom? A letra B diz: qual dos organismos citados nos exemplos é um ectoparasita
e qual é um endoparasita. Justifique sua resposta, acabei de falar, né? Então, o ectoparasita nesse caso aí seria o carrapato, né? Porque ele vive fora do corpo da vaca, e o endoparasita, o plasmódio, porque vive dentro do corpo da vaca, sugando ali, esperando para que ele possa entrar no corpo do ser humano, tá bom? Então, são exemplos de relações ecológicas desarmônicas, chamadas de parasitismo. Tudo bem, meu aluno do 7º ano? Qualquer dúvida pode colocar na descrição do vídeo ou usar os meios de comunicação da escola para tirar sua dúvida, tá bom? Mas espero que vocês estejam compreendendo da melhor maneira possível. Vamos para a questão de número 18. A seguir temos algumas imagens que mostram relações ecológicas entre os seres vivos. Sobre essas relações, assinale a alternativa correta. Então, bora lá. Primeira relação, relação A, você tem assim: os carrapatos se alimentam do sangue dos resíduos de mamíferos e aves. A segunda, a letra B, diz: a caravela portuguesa é constituída por indivíduos que desempenham funções diferentes. E a letra C: as ariranhas são mamíferos aquáticos que se alimentam de peixes. Ok. Vamos para a questão aí, né? A pergunta ou a afirmação em A, a relação que se estabelece entre o carrapato e o cachorro é o predatismo? Não, não é o predatismo, é o parasitismo que nós acabamos de ver. A letra B é a alternativa correta, nós vamos analisar ela. Em B, temos uma colônia em que os indivíduos vivem unidos fisicamente. Perfeito, né? Você tem vários indivíduos formando um indivíduo só, que é a caravela portuguesa, um quinidário que vive aí no mar e tem ali tentáculos que podem ocasionar queimaduras nas suas presas, tá certo? Então, seria no caso aqui a alternativa B. E aí me faz lembrar que colônia, um dos maiores exemplos que a gente viu foi o exemplo dos recifes de corais, né? Que são os corais que vivem unidos o tempo todo, fazendo com que eles formem esse grande agrupamento chamado de recifes de corais. A letra C diz: em C é possível reconhecer uma relação de parasitismo entre a ariranha e o peixe? Não, seria um predatismo aí. E a D diz: as relações exemplificadas são harmônicas? Não, elas são desarmônicas, tá bom? Bom, 19ª, beleza, vamos lá. A introdução de espécies exóticas em um ambiente pode causar desequilíbrio ecológico. A seguir temos a descrição de 2 espécies que foram introduzidas em locais fora de sua distribuição natural. Analise cada caso e responda as perguntas. Primeiro caso fala do tojo. Tojo, o que é? É um arbusto de árvores amarelas cobertas de espinho. Invasão. Nativo da Europa, foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses para ser usado como cerca viva. Impacto. O tojo deixa o solo ácido, o que inibe o crescimento de espécies nativas, inutilizando a área para agricultura e pastoreio. Por ser muito denso e seco, ele aumenta os riscos de incêndio. Muitos tocam fogo no tojo tentando destruí-lo, o que agrava mais o problema. E aqui tem o peixe-leão, que é uma espécie de peixe voraz resistente, invasão. Nativo do Indo-Pacífico, pode ter chegado ao Atlântico pegando carona nos tanques e lastros dos navios. Impacto. Por não ter predadores naturais, o peixe-leão está dizimando várias espécies nativas do Caribe. O peixe-leão tem espinhos de defesa com uma toxina que causa dor intensa quando eles são tocados. Acredita-se que sua chegada ao litoral brasileiro seja apenas uma questão de tempo. Ok, então vamos para a letra A, tá? A letra A diz assim: qual é o tipo de relação do tojo com as espécies nativas? Olha só, ele foi colocado dentro de um ambiente e está tentando sobreviver dentro desse ambiente. Ali vai acontecer uma competição por espaço, por luminosidade, por aquele ambiente que seja favorável para que ele possa desenvolver a vida dele normalmente. Então, é uma relação de competição. Aí você tem predação, não é, inquilinismo também não, parasitismo também não, seria competição. Tudo bem, 7º ano? Então vamos lá. Continuando aí o nosso exercício, letra B. Qual é o tipo de relação do peixe-leão com as espécies nativas? Justifique sua resposta.
Nesse caso aí, é uma relação de predatismo, porque ele vai se alimentar das outras espécies que já vivem naquele ambiente. Ele veio de fora, então ele vai ter que correr atrás do alimento dele. Como é que ele vai correr? Ele vai ter que predar esses animais que vivem lá. Tudo bem? Beber uma águazinha aqui para a gente continuar a próxima questão, a nossa última questão de hoje. Muito obrigado por me aguardar. A nossa última questão de hoje é uma questão da OBB, da Olimpíada Brasileira de Biologia. Olha que legal, gente. Vamos lá. Com a popularização da internet a partir dos anos 2000, outro tipo de serviço de comunicação e entretenimento começou a ganhar força. As redes sociais. Olha aqui a gente conversando numa rede social, né? Atualmente, a variedade de produtos desse mercado é enorme, apresentando inclusive categorias com públicos bem segmentados, com alternativas que vão muito além de apenas Facebook, Twitter, Orkut, nem existe mais o Orkut, já foi excluído, e MySpace. Nos termos gastados, nós temos gastado cada vez mais do nosso tempo interagindo com pessoas através das redes sociais, isso é verdade, né? Se estas redes fossem encontradas na natureza, seriam muito úteis para a organização social de animais como... Aí, galera, eu quero ver, né? Na verdade, você já viu marcadinho bem aqui, abelhas. Mas por que a relação de abelhas aí? Porque destes animais citados, olha, grilo, búfalo, peixe, caranguejo, né, e abelhas, eles são os únicos que se organizam em sociedade. Eles têm essa preocupação de distribuição de função no ambiente. Então, muito legal essa questão, seria uma comparação aí das redes sociais, dessa questão da comunicação entre nós, seres humanos, agora fazendo uma relação com os animais aí. Tá certo? Então, olha só, cidadão do 7º ano, preste atenção no recadinho que eu tenho para dar para você. Fez essa correção hoje, tudo bem, tudo certinho. Na nossa próxima aula nós vamos começar, com o teu volume 2, tá bom? Então, prepara o teu volume 2, que na próxima aula já vai ter aula, videoaula sobre o volume 2. Eu quero aqui deixar o meu abraço a você, dizer para você que neste processo que nós estamos passando da pandemia do coronavírus, vamos usar as informações que nós temos para o bem, vamos cuidar dos nossos familiares, cuidar dos nossos pais, cuidar da nossa família de maneira geral, em especial aos nossos idosos, porque eles são o grupo de risco, estão numa vulnerabilidade maior para adquirir a doença. Então, portanto, siga as orientações da Organização Mundial de Saúde e a principal delas é evitar sair, ficar em casa. Então, o Centro de Educação Professora Irene Torres, ele está fazendo o possível para levar para você o conhecimento das nossas aulas de alguma forma, seja por atividades enviadas, seja por videoaulas, seja por bate-papo, seja por respostas que vocês não tenham no momento e busquem, nós vamos dar uma maneira, achar uma forma de te entregar essas respostas, porque você também não pode ficar parado. Então fica aqui o meu abraço, lembrando você do comprometimento de fazer as suas atividades, isso não são férias, isso é apenas um afastamento que nós precisamos nesse momento, mas você também precisa estar focado, você também precisa estar se organizando e aprendendo muito com o Centro de Educação Professora Irene Torres, consequentemente com os seus professores que estão encaminhando as atividades. Tá certo? Então, beijando o tio Jaime, forte abraço, coraçãozinho para vocês do 7º